Vamos estar em pé para nós orar uma breve oração. Eu estarei passando ao irmão Lucas, que vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Louvado seja o Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Senhor, apresentamos teu servo que já está na sua presença. O Senhor tem dado, Senhor, a mensagem. Ó Senhor, pedimos a tua bênção sobre o mensageiro. Ó Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco através da sua palavra. Queremos aprender, queremos extrair lições espirituais, pessoal, para a nossa família, para nós como igreja, para nós como cidadão. Ó Senhor, aonde vivemos, ó Senhor, que nós saia daqui edificado, como iremos sair, porque o Senhor jamais despede alguém vazio da sua presença. A sua palavra não volta ao Senhor vazia, ela faz aquilo para qual ela foi, Senhor, direcionada. Assim, Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, irmão Lucas, Deus abençoe. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Como o pastor falou, vamos abrir a Bíblia no livro de Tiago, ou na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 1. Hoje a gente vai meditar alguns minutos, do versículo 13 até o versículo de número 18. Carta de Tiago, irmão do Senhor, capítulo 1, a partir do versículo de número 13, o nosso irmão na fé vai nos dizer o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém, meus irmãos? Podem se assentar então. Tiago, como nós já vínhamos estudando há alguns dias, ele iniciou a sua carta, escreveu a sua carta para falar aos irmãos que estavam sofrendo severas provações em suas vidas, na sua caminhada cristã. Então Tiago, comovido e vendo o sofrimento daqueles irmãos, ele escreve a sua carta para tentar consolar um pouco aqueles irmãos, para que aqueles irmãos entendessem que eles não estavam sozinhos. Então Tiago escreve a sua carta e fala: meus irmãos, as provações, elas são para testar a fé de vocês, elas são uma forma de refinar a fé de vocês, para provar que a fé de vocês em Jesus Cristo, ela é verdadeira, que não será um empecilho, que não será um problema que vai afastar vocês do Senhor. É por isso que provações vêm. E ele mostra então que essas provações tornam também, além de refinar a fé daqueles irmãos, tornam aqueles irmãos maduros. Então a gente aprendeu nos primeiros versículos de Tiago que nós todos passaremos por provações, que essas provações elas vêm e nos testam a nossa fé, e no final dessa prova nos torna cada dia mais maduros na presença do Senhor. E então Tiago parte agora no texto que a gente leu para um novo passo dessa caminhada cristã, as tentações. Ao ser provado por Deus, as tentações podem também acabar acontecendo na vida dos irmãos. E então, sabendo disso, Tiago lhe escreve: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, o próprio Deus, Ele não tenta a ninguém Ele tenta. Então é por isso que Tiago escreve, porque é muito fácil a gente confundir provação com tentação. E ele explica então que nenhum dos cristãos, nenhum dos convertidos, nenhum dos crentes, ao ser tentado, pode dizer que está sendo tentado pelo próprio Deus, que é uma coisa vinda do próprio Senhor, porque não é. Deus, ele não tem inclinação para o mal. Deus, ele não
tem motivo nenhum para ter mal em si. Deus, ele não quer o mal de ninguém. O mal não chama a atenção de Deus, para que Deus então coloque tentações aos seus filhos que ele chamou. Então ele mostra que Deus, ele não pode ser tentado, que Deus, ele não tenta ninguém, e que Deus, ele é a fonte de todo o bem e de toda a misericórdia. E está escrito então que Tiago mostrou para aqueles irmãos que as provas são para refinar, mas que as tentações, elas vêm e expõem aquilo de ruim que tem dentro da gente. Quando Deus envia uma provação, ele nos refina e expõe aquelas virtudes que nós temos. Mas quando uma tentação aparece, elas expõem as nossas vergonhas. Então essa é a diferença entre uma tentação e uma provação. Provação, o próprio Senhor nos coloca e expõe ao mundo e expõe a todos as nossas virtudes, as virtudes que Ele mesmo colocou em nós. Mas quando uma tentação entra em nossa vida, ela mostra o que de pior nós temos. E foi o que Tiago falou, que nós não podemos culpar a Deus pelas tentações, mas devemos agradecer a Deus pelas provações. Então a gente precisa compreender e deixar isso bem claro na nossa mente, o que é provação e o que é uma tentação, para que a gente não caia na besteira de blasfemar contra o Senhor e dizer que estou sendo tentado por Ele, porque não vem dele as tentações já estão dentro de cada um de nós. E é o que Tiago vai dizer no versículo seguinte, ele diz: ao contrário, ao invés de vocês acusarem Deus, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então, diferente do que alguns poderiam estar pensando ao sofrerem as tentações, Tiago mostra que as tentações não são originárias em Deus, mas elas estão dentro de nós, crescendo dentro de nós. Todos nós como igreja, todos nós como seres humanos, nós temos essa inclinação para o mal, a qual Deus não tem. Todas as tentações que aparecem na nossa vida não foi porque Deus mandou, mas foi porque nós temos essa inclinação para um determinado tipo de cobiça. A cobiça, então, que é a fonte das tentações, porque nós cobiçamos, nós somos tentados. Tiago diz que ela tem 2 propósitos, ou ela faz 2 trabalhos. Ela atrai e seduz o ser humano. Quando nós cobiçamos algo, quando nós cobiçamos alguma coisa, a nossa natureza caída, o nosso velho homem e o próprio diabo, o tentador, ele sabe disso. E ele então vai colocar essas coisas que nos atraem na nossa frente. Isto é uma tentação. Quando Deus nos prova, Ele nos refina, nos purifica. Mas quando a tentação vem do diabo ou de nós mesmos, ela acaba colocando para fora os nossos desejos pecaminosos. E então, nós entendemos que nós precisamos ficar afastados daquilo que nós cobiçamos pecaminosamente. Lá em casa, a gente sempre brinca e pergunta qual que é a distância mais segura de um abismo. A distância mais segura de um abismo é a maior possível. Então, se eu cobiço algo pecaminosamente, o quão mais afastado eu ficar daquilo que eu cobiço, melhor vai ser para mim. Porque quanto mais afastado de um abismo, menores são as chances de eu cair lá dentro. E a própria Bíblia diz que um abismo vai chamar um outro abismo. Então, se eu cobiço algo e isso é mal para mim, e isso é pecado contra o meu Deus, que eu tenho que me afastar dessas coisas. É por isso que Jesus diz: se o seu olho te faz pecar, arranque ele fora. Se seu braço te faz pecar, arranque-o fora. Então Jesus está dizendo: fiquem o mais longe possível daquilo que vocês cobiçam pecaminosamente, para que vocês não caiam em um abismo e acabem indo cada vez mais fundo. E então, Tiago continua falando, e eu acho interessante a palavra que ele usa lá no original, quando ele diz atrai e seduz. No original ele usa a palavra deleazo, que é capturar utilizando uma isca ou agrados. É a palavra que os pescadores usam para dizer que estão pescando lá na Grécia. Então o pecado, a nossa cobiça faz isso com a gente. Ela fica como uma armadilha na nossa frente, esperando que a gente vá lá e abrace aquilo. E quando nós abraçamos aquilo que cobiçamos,
porque nós estamos sendo atraídos pelos nossos desejos, nós acabamos morrendo, nós acabamos fisgados pelo pecado. Então, que a gente entenda que nenhum de nós é tão evoluído que não vá ter um desejo pecaminoso dentro de nós. Nenhum de nós é um ser tão espiritual que não é tentado em nenhuma parte da nossa vida. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Alguns são tentados e cobiçam dinheiro, outros cobiçam luxúria, outros cobiçam tantas outras coisas, fama, sucesso. Mas o fato é que cada um de nós tem dentro de si algo que nos inclina a uma cobiça pecaminosa. E Tiago diz, isso não é culpa de Deus, isso é culpa do próprio ser humano. Então que a gente entenda e nunca acuse ao Senhor de estarmos sendo tentados. A natureza das tentações é o nosso coração pecaminoso. E o máximo que pode acontecer é o diabo aparecer na nossa frente com uma isca, com um anzol colocando ali. E se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos vigiando, seremos fisgados pelo pecado, então nós cairemos nesse abismo que leva à morte eterna. E ele continua, e ele vai dizer, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, ele gera a morte. Assim então ocorre com aqueles que infelizmente caem na isca de Satanás, com aqueles que são fisgados por Satanás. Eles cobiçam algo e então eles acabam caindo nesse pecado. E esse pecado gerado pela cobiça, Tiago vai dizer, ele cresce, ele está sendo gerado dentro do ser humano. O ser humano cobiça, o ser humano deseja, e quando ele vê uma isca na frente dele, quando ele vê algo que brilha aos olhos dele, aquilo lá dentro vai gerando o pecado. O pecado vai sendo concebido dentro do ser humano. O ser humano mesmo vai dando vida ao pecado, porque ele está vendo aquilo que ele cobiça e está louco para tentar satisfazer o seu desejo pecaminoso. E eu acho interessante o que Paulo fala quando ele escreve aos Romanos, capítulo 1, versículo 30, falando dos homens que se entregam às suas paixões, aos seus desejos, se entregam ao pecado e negam a Deus como Senhor. Ele fala, esses homens são caluniadores, aborrecidos de Deus, eles são insolentes, soberbos, presunçosos. E uma coisa que eu acho interessante, ele diz, eles são inventores de males, desobedientes dos pais. Essa palavra, inventores de males, é como o ser humano, desejando algo ruim, olha para aquilo que ele tanto quer, sabendo que é pecaminoso, e ele fica maquinando, ele fica estruturando dentro de si, ele fica inventando uma maneira de satisfazer o seu desejo pecaminoso. Esse é o ser humano que fica à mercê da sua cobiça. Ele vê aquela isca, ele vê aquele abismo, e ele fica então inventando maneiras de satisfazer os seus desejos. O ser humano, muito antigamente, ele tinha desejo de matar o próximo. Ele gostava muito das arenas de Roma, ele gostava muito das guerras. E então, sabendo que hoje isso dá cadeia, ele inventou uma maneira diferente. Ele faz filmes violentos, ele faz jogos violentos, ele faz sangue jorrar na tela. Ele inventa uma maneira de satisfazer o seu mal. Então, homens que gostavam tanto de dinheiro, gostavam de roubar os bens dos outros antigamente, hoje, porque dá cadeia, eles inventam outras formas, eles inventam a pirataria. A gente vai lá, alguém gasta um monte de dinheiro para fazer um filme, a gente baixa ele ilegalmente na internet, a gente está roubando, a gente inventou uma maneira de satisfazer o nosso desejo, a gente inventou um mal novo. Porque nós temos a cobiça dentro de nós, porque nós maquinamos dentro de nós como nós podemos satisfazer aquilo. E é o que Tiago está dizendo, o pecado, ele é concebido dentro do ser humano, o pecado, ele toma forma dentro do ser humano, ele nunca vem de Deus. O pecado, as tentações nunca virão do Senhor, sempre estarão dentro de nós, ou vindas com setas inflamadas do inimigo. E é isso que Tiago mostrou, e é isso que Paulo, então, exemplificou de uma maneira melhor. Os homens que negam a Deus, eles são inventores de males. Eles mancomunam dentro de si uma maneira de satisfazer os seus desejos.
Então, a gente entende também que essa maneira, essa coisa de inventar o mal dentro de si, também foi uma das coisas que aconteceu com Eva. Lá em Gênesis 3:6, a palavra de Deus vai dizer: vendo a mulher, vendo Eva, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Eva, ela passou exatamente por isso que Tiago está escrevendo aqui. Ela cobiçou algo, ela cobiçou o fruto que ela não deveria cobiçar, ela queria aquilo. Então ela passou a admirar, ela começou a colocar como se aquela árvore fosse uma isca para ela. E ela dentro de si então começou a inventar uma maneira de satisfazer o seu desejo. Naquela época muito fácil, ela apenas foi lá e tomou o fruto e comeu. Então Eva, ela passou exatamente por isso que Tiago está falando aqui. Ela inventou dentro de si, ela tinha uma cobiça dentro de si, ela então deixou dentro de si o pecado criar vida, ela concebeu o pecado, e uma vez ela tendo concebido o pecado, ela acabou morrendo, que é o que Tiago fala. Uma vez consumado o pecado, ele gera a morte. Eva então morreu fisicamente e morreu imediatamente espiritualmente. Então, a gente pode entender que nós precisamos fugir de todo e qualquer tipo de cobiça, porque a cobiça ela é a raiz de todo e qualquer pecado. Nós cobiçamos, então a gente começa a conceber dentro de nós o pecado. Foi o que aconteceu com o próprio diabo. Ele cobiçou o trono de Deus, ele queria o trono de Deus. E então ele acabou caindo também, assim como Eva caiu, e assim como todos nós caímos todos os dias, porque nós cobiçamos as coisas que nós não temos. E a cobiça também, ela tem uma outra característica. A cobiça ela é uma declaração muito aberta a Deus, de insatisfação com ele. Eu acho interessante o que Paulo ensina a Timóteo quando ele escreve a sua primeira carta. Ele vai dizer: Timóteo, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo mostra então, ensina a Timóteo, esse é um coração que não é cobiçoso, Timóteo. Nada nós trouxemos, nada nós vamos poder levar, então fique contente com o que você tem. Mas quando a gente cobiça, o que a gente está dizendo? Deus, você não tem cuidado de mim suficiente. Você não tem colocado as coisas que eu preciso da forma correta. Então quando a gente cobiça, a gente está dizendo para Deus: tu não é um bom pai, Deus, porque eu quero aquilo que tu deu para o outro e não deu para mim. Então que a gente possa fugir da cobiça, porque ela sempre vai ser a raiz de todo e qualquer pecado que a gente vai cometer. Que nós possamos entender que a cobiça vai nos levar a um abismo e que nós não podemos cair nessa isca de Satanás, nessa isca que nós mesmos, nessa armadilha que nós mesmos criamos para a gente. Que a gente consiga fugir de todas as cobiças que vêm na nossa vida. E Tiago então continua e ele vai dizer: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, Tiago ele mostra que ao contrário do ser humano, que tem dentro de si a inclinação para o mal, a cobiça, que é dentro de si mesmo que o ser humano dá vida ao pecado, ele mostra: Deus, ele é diferente. Tu gera a morte com o teu pecado, tu gera a tua morte espiritual com a tua cobiça, mas Deus ele é diferente, não se engane. De Deus desce todos os dons perfeitos, de Deus desce toda a boa dádiva. Então, Tiago mostra para aqueles irmãos que talvez estivessem culpando a Deus pelos seus pecados, ele mostra: não, todo pecado é culpa de vocês, e tudo de bom que tem na vida de vocês desce lá do alto do Pai das luzes. Eu acho interessante uma frase de João Calvino, um pregador lá de 1600, e ele diz: tudo que você ver de ruim em mim, sou eu mesmo.
mas tudo que você vê de bom em mim é Cristo em mim. E é exatamente isso que nós somos hoje em dia. Tudo que nós fazemos, pecados contra os homens, pecados contra a sociedade, pecados contra Deus, isso somos nós. Mas todas as vezes que a gente consegue amar o próximo, todas as vezes que a gente consegue amar a Deus, todas as vezes que a gente consegue fazer uma caridade, isso é Cristo agindo em nós. Isso é o Espírito Santo nos tornando cada dia mais parecidos com Jesus. E é isso que Tiago falou para aqueles irmãos: não culpem a Deus pelos seus pecados. Entendam que de Deus é todo o bem que vocês têm e os seus pecados são culpa de vocês mesmos. E podemos então, meus amados irmãos, descansar nisso e saber que o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos adotou por meio do sangue de Cristo, Ele tem todas as boas dádivas para nos dar. Tudo que é de bom desce de Deus. Nós podemos descansar em saber que tudo aquilo que pode acontecer de bom na minha vida não depende de mim, mas depende do Senhor. Porque se dependesse de mim, coisas boas acontecerem, não aconteceriam. Porque como o Tiago falou, é dentro de vocês que está a inclinação, é dentro de vocês que está a cobiça. Então, nós podemos descansar em saber que Deus, Ele é nosso Pai, e que Deus, Ele é bondoso, e que todo dom perfeito vem dEle. E melhor ainda, Deus, Ele nunca vai mudar. Deus, Ele é perfeito eternamente. Ele nunca vai mudar para pior, pois deixaria de ser perfeito. E nunca vai mudar para melhor, por então Ele não seria perfeito. Então o nosso Deus, Ele é perfeito hoje para a gente. Ele dá as coisas boas hoje para nós. Ele faz com que as boas dádivas desçam do céu diretamente para nós nas nossas vidas. E se vierem provações que às vezes nós enxergamos como amargas, Ele só está nos refinando. Ele está nos mostrando que a gente vai conseguir ser pessoas melhores, que a gente vai conseguir ser filhos de Deus melhores. E é isso então que Tiago fala: descansem em Deus, porque Ele é bom, porque Ele é amoroso e porque Ele nunca vai mudar a forma de tratar vocês. Nós podemos descansar no Senhor. Então Tiago, ele vai continuar e ele vai dizer: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então Tiago, ele fala o motivo pelos quais muitas pessoas estavam se tornando a igreja de Jesus. Tiago, ele diz o porquê que muitas pessoas estavam se convertendo ao Senhor. Tiago mostra o porquê que muitas pessoas negavam a si mesmo. Não era porque nenhuma delas era boa, mas Tiago fala: é segundo o querer de Deus. É por isso que nós estamos aqui, porque foi segundo o querer de Deus Ele nos gerar pela palavra da verdade. Nenhum de nós, tendo dentro de nós apenas cobiça, inclinação para o mal, estaríamos aqui negando a nós mesmos, amando o próximo, amando congregar com os irmãos, se não fosse a vontade do Senhor, que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Então a gente entende que é pela vontade de Deus que hoje a gente é crente em Jesus. E eu gosto muito do que Jesus fala em João 15, e Ele diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto vosso permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, meus amados irmãos, nenhum de nós está crente em Jesus por obra do acaso, por obra do destino, mas porque o próprio Deus, através do Espírito Santo, decidiu com a palavra entrar no nosso coração e nos gerar, nos dar vida nova. Nenhum de nós é um acidente na igreja do Senhor. Nenhum de nós está aqui porque acordou ou porque tropeçou na calçada e acabou caindo dentro da igreja. Foi porque o próprio Deus nos trouxe até aqui. Foi porque o próprio Deus fez com que nós entendêssemos que Jesus é o Senhor. Então que a gente também possa descansar nessa verdade, que é porque Deus me trouxe, que é porque Deus me chamou, e não é porque eu sou um intrometido, mas é porque Deus gerou em mim pela vontade dEle. Deus, na eternidade, pensou no nosso nome. Tal dia converterei o Elisário, tal dia converterei a Gabi, tal dia converterei a Raquel. Ele pensou em nós por sua vontade e nos gerou pela sua palavra. E é isso que é muito interessante também, meus irmãos,
pela palavra de Deus a gente se torna crente no Senhor. E lá em Romanos, mais uma vez, Paulo, ele fala àqueles irmãos: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem de todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra de Deus que nos torna cristãos de verdade. Eu sei que muitas vezes um louvor toca a nossa alma, mas é somente a pregação da palavra que vai tocar também o nosso espírito. Nós precisamos unir essas duas coisas. Nós precisamos entender que o ser humano, ele tem emoções, que elas são colocadas e são atingidas com um belo louvor, com belas melodias, mas elas devem vir acompanhadas da palavra, para que a conversão seja verdadeira, para que então Cristo possa nos gerar para uma nova vida. Porque muitas igrejas por aí, existem pessoas que se dizem crentes, mas nunca ouviram o evangelho de verdade. Será que essas pessoas foram geradas por Deus? Ou elas apenas estão emocionadas em um local onde elas se sentem confortáveis, onde elas estão lá e se reúnem para escutar música final de semana, um palestrante falar algumas palavras que vão encorajá-las na segunda-feira? Então que a gente entenda que é pela vontade de Deus e é pela palavra fiel, pura e imaculada dele, que a gente passa a ter vida em abundância no Senhor, que a gente passa a ter vida eterna no Senhor. E então, Tiago, ele vai terminar esse pequeno trecho e ele vai dizer qual o motivo de Deus gerar vida em nós, qual o motivo de Deus, por sua própria vontade, nos chamar para ser os seus filhos. E ele vai dizer: para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse é o motivo, meus irmãos, para que Deus tenha nos chamado, para que a gente fosse primícias de suas criaturas. E as primícias, elas vão fazer uma figura lá do Antigo Testamento, aonde os judeus, quando plantavam, regavam, eles iriam colher nas suas lavouras, eles pegavam os primeiros frutos do que seria o resto de toda a lavoura, e eles apresentavam a Deus. E é como se eles dissessem: Deus, olhem essas primícias, olhem esses primeiros frutos, como são belos, como são bons, como são agradáveis. É assim que vai ser o resto de toda a colheita, Deus. E isso eu ofereço a você. Então Deus, ele nos transformou, ele nos gerou pela sua palavra, para que o mundo pudesse olhar e dissesse: então vai ser assim quando Cristo vier e reinar sobre a terra. Os ímpios, os mundanos, as pessoas que não creem em Jesus, deveriam olhar para a igreja e pensar: então vai ser assim quando esse tal Jesus voltar. E isso me toca muito, porque nós estamos aqui hoje representando Cristo, o reino de Cristo. Nós somos as primícias, os primeiros frutos do Senhor. Olha que responsabilidade nós temos, representar o reino de Cristo. As pessoas devem olhar para nós e pensar: então é assim, viver sobre o senhorio de Cristo. Então vai ser assim naqueles 1000 anos, quando ele voltar e governar essa terra. Então vai ser assim. Os mundanos, aqueles que não creem, deveriam olhar o nosso testemunho e dizer: é isso que eu quero. É viver dessa forma, é muito bom. Eles se amam, eles se respeitam, eles ajudam o próximo, eles não se odeiam, eles não se caluniam. É assim então os primeiros frutos do reino vindouro. Então o nosso testemunho poderia ser uma forma de evangelizar aqueles que não conhecem o Senhor. O nosso comportamento deveria ser e poderia ser uma forma de que as pessoas vissem o Senhor na terra, o reino do Senhor na terra. Então foi por isso, meus irmãos,
que Deus, através da sua palavra, Ele decidiu nos dar vida, decidiu nos gerar, para que a gente fosse as primícias desse reino que Ele vai ainda estabelecer de forma plena nesse mundo. Então que a gente entenda que nós somos representantes, embaixadores de Cristo na terra. Nós somos os primeiros frutos de uma grande colheita que Deus vai fazer. Mas se os nossos frutos não forem bons, então é como se nós disséssemos, todo o restante vai ser ruim, Deus. Então que a gente possa entender que Jesus falou, eu os escolhi, eu os gerei para que vocês dessem frutos, e o fruto de vocês permaneçam. Que esses frutos, que esses primeiros frutos, meus irmãos, sejam bons frutos, que a gente possa mostrar ao mundo o quão bom é estar sobre o senhorio de Jesus, o quão leve é o fardo do Senhor Jesus, o quão manso e humilde é o nosso Senhor, que nos pede coisas tão difíceis, mas que a gente faz com tanta alegria, que o mundo possa entender através do nosso testemunho. Amém, meus irmãos? Vamos se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Meus irmãos, Tiago então, ele falou, ele mostrou que são as inclinações do nosso coração que nos levam a um abismo e a outro abismo e cada vez mais fundo e mais distante da presença de Deus. Que a gente nunca venha colocar a culpa dos nossos erros em Deus. Ele mesmo fala através do profeta Isaías, são os seus pecados que separam vocês de mim. Então que a gente consiga assumir a culpa pela nossa cobiça, pelos nossos erros, que nós possamos assumir a culpa quando nós mesmos caímos na isca de Satanás, e que a gente entenda e descanse que nós somos os primeiros frutos de um reino que vai vir, que a gente possa mostrar ao mundo que ser servo de Cristo é a melhor coisa que um homem pode ser, que uma mulher pode ser, que uma criança pode ser. Os primeiros frutos de uma grande colheita é o que nós somos, e que a gente então consiga entender isso. Nós representamos o reino de Cristo na terra, nós representamos o nosso Senhor aqui. Ele falou, ide e pregai o evangelho, vão e continuem a obra que eu já comecei. Então que a gente possa entender através das palavras de Tiago essa verdade. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela palavra que o Senhor coloca em nossos corações essa noite. Senhor, me perdoe se muitas vezes caí na isca, caí na armadilha, caí no abismo por causa das cobiças do meu coração, Senhor. Perdoe a tua igreja, Senhor, se por um acaso aqueles que não te conhecem têm uma visão deturpada de ti por causa das nossas atitudes, Senhor. Que os nossos frutos sejam bons, Senhor, que os nossos frutos permaneçam, porque eles estão ligados a ti, videira verdadeira. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos da tua graça essa noite, para que a gente possa, Senhor, sair daqui entendendo, Senhor, que tu é o Pai das luzes, tu é aquele, Pai, que desce com toda a boa dádiva e entrega aos seus filhos. Nós queremos, Senhor, a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós queremos a cada dia, Senhor, que o nosso fruto venha a ser cada dia mais saboroso, que as pessoas entendam, Pai, através de nós, o quão bom é estar aos teus pés, estar no teu reino, o quão bom é carregar esse fardo que o Senhor coloca, que é tão leve, Senhor. Que o mundo possa entender, Pai, através das nossas atitudes, que é muito bom, Pai, estar com um professor como tu, que é manso e humilde de coração, Senhor. Nós te agradecemos essa noite em nome de Jesus. Amém, Senhor.